Curso áudio. História geral. A estrutura política e social da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. As cidades gregas. O período arcaico da história grega, correspondente aos séculos 8 e 6 a.C., caracterizou-se pela formação e desenvolvimento das cidades-estado. Formaram-se cerca de 160 cidades em território grego. A característica marcante foi a soberania de cada uma delas. A cidade soberana é aquela que possui seu próprio governo, leis e não possui nenhuma estrutura política acima dela. A religião politeísta mitológica e os Jogos Olímpicos também foram um fator de união entre gregos. Religião politeísta caracterizada por deuses e deusas que criam, regem e destroem o mundo. Se relacionam de forma tensa com os seres humanos. As lendas dos deuses se assemelham a dramas humanos, havendo contos dos mais diversos tipos. De acordo com os gregos, as divindades habitavam o topo do Monte Olimpo, de onde decidiam a vida dos mortais. Zeus era considerado a divindade suprema do panteão grego. Acreditavam também que os deuses desciam do monte sagrado para relacionarem-se com as pessoas. Neste sentido, os heróis eram os filhos das divindades com os seres humanos comuns. Cada cidade da Grécia Antiga possuía um deus protetor. Cada entidade divina representava forças da natureza ou sentimentos humanos. Poseidon, por exemplo, era o representante dos mares, e Afrodite, a deusa da beleza. Ares representava o deus da guerra, Hades, o deus dos mortos. Hera, a deusa protetora das mulheres, do casamento e do nascimento. Eros, o deus do amor e da paixão. Héstia, a deusa do lar. Apolo, o deus da luz do sol, poesia, música, beleza masculina. Artemis representava o deus da caça, castidade, animais selvagens e luz. Deméter representava o deus da colheita, agricultura. Dionísio, o deus das festas, do vinho. Hermes, o mensageiro dos deuses, protetor dos comerciantes. Hefesto representava o deus dos metais, da metalurgia e do fogo. Crono, o deus do tempo, e Gaia representava a deusa do planeta Terra. A mitologia grega era passada de forma oral de pai para filho e muitas vezes servia para explicar fenômenos da natureza ou passar conselhos de vida. Ao invadir e dominar a Grécia, os romanos absorveram o panteão grego, modificando apenas os nomes dos deuses. Nas comunidades gentílicas, a economia era natural, produzia-se apenas para o consumo. Não havia propriedade particular da terra. O trabalho era coletivo e havia igualdade de condições entre os membros. Com a desagregação dos gênos, nasceu a propriedade privada da terra, surgiram as desigualdades sociais, restabeleceu-se a escravidão e originaram-se as cidades-estado gregas. Esparta. No final do século VI a.C., depois da conquista da Messênia, o Estado espartano completou sua organização. As instituições sociopolíticas espartanas foram atribuídas a um legislador lendário, Licurgo, que teria recebido as instruções do deus Apolo. Várias das instituições atribuídas a Licurgo adaptaram-se aos novos tempos, servindo para manter o corpo de cidadãos como uma minoria dominante que se sobrepunha e explorava uma população camponesa. Havia em Esparta as 3 camadas sociais bem diferenciadas que viviam em territórios separados. Os espartanos ou esparcíatas eram a classe dominante, formada pelas famílias dos conquistadores dórios. Estavam proibidos de se dedicarem à agricultura, ao comércio ou a qualquer outra atividade que não fosse a política e a guerra. A segunda camada social era formada pelos periecos, ou seja, os da periferia, composta por populações livres, porém sem direitos políticos. Esses foram considerados prováveis descendentes dos aqueus que se haviam submetido. Hoje,
admite-se que as famílias dóricas, com as famílias aqueanas, integrassem a camada dos periecos. Eram camponeses, comerciantes e artesãos, podendo possuir terras e bens móveis. Gozavam de certa autonomia vigiada por funcionários espartanos, os armostes, e eram obrigados a pagar tributos. O casamento entre espartanos e periecos era proibido. A última camada social era composta pelas populações dominadas e reduzidas à escravidão pública, os ilotas. Era uma massa da população trabalhadora que habitava nas terras que o Estado havia conquistado. Atenas. Atenas foi fundada na região da Ática, próxima ao litoral, no século VIII a.C., em torno de uma colina fortificada, onde se encontrava o palácio do rei e o templo, constituindo a Acrópole. A sociedade ateniense dividia-se em 3 classes sociais. Os eupátridas formavam a aristocracia rural, dona das melhores terras. Os georgóis formavam uma segunda camada social, composta por pequenos proprietários rurais, que trabalhavam com seus familiares e produziam para a subsistência. Os demiurgos formavam a terceira camada social. Eram artesãos e viviam do próprio trabalho, porém normalmente em uma situação de pobreza. Havia ainda os metecos, estrangeiros normalmente comerciantes e sem direitos políticos. Os tetas formavam a camada inferior. Eram trabalhadores braçais, camponeses, marginalizados econômica e politicamente. A produção de excedente fez com que a situação dessa camada se deteriorasse, pois em Atenas desenvolveu-se a escravidão por dívida. Os confrontos políticos possibilitaram o surgimento de líderes que tentaram golpes como forma de ascensão política. Como essas lutas ameaçavam não só o poder político dos eupátridas, mas inclusive a propriedade, a aristocracia foi forçada a ceder às exigências de concessões de leis escritas, nomeando o arconte Drácon para redigir um código de leis. Essas reformas, porém, mantiveram a escravidão por dívida e os privilégios da elite até a eleição de Solon para o arcontado. As reformas promovidas por esse legislador foram maiores: a abolição da escravidão por dívidas, a libertação de todos os devedores escravizados, o favorecimento à produção artesanal, ao comércio e à instituição de uma nova forma de participação política baseada na riqueza, denominada timocracia. Tirano é o nome dado aos governantes que chegaram ao poder através de golpes e exerciam um governo pessoal. Os tiranos foram derrubados pela elite. A situação de Atenas caracterizava-se pela decadência, declínio da produção, marginalização dos tetas, conquista persa sobre as colônias da Ásia Menor e a presença dos espartanos em apoio à elite. Ocorreu uma grande revolta liderada por Clístenes, que instituiu a democracia na cidade. As reformas de Clístenes tiveram como objetivo eliminar o controle da aristocracia sobre o poder político. A cidadania foi concedida a um número maior de indivíduos, porém ainda restrita a uma minoria: homens livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses. Instituiu o ostracismo, processo que permitia a expulsão de um cidadão da cidade por um período de 10 anos, sendo que o nome de pessoas consideradas nocivas à cidade eram escritas em um pedaço de argila. A democracia ateniense era uma democracia escravista. O trabalho escravo continuava a ser a base da vida econômica e sua exploração tendeu a aumentar. As instituições políticas e sociais e expansionismo romano.
Situada na planície do Lácio, às margens do rio Tibre e próxima ao Mar Tirreno, a cidade de Roma originou-se a partir da fusão de dois povos, os latinos e os sabinos. Roma foi conquistada pelos etruscos. Os romanos eram também vizinhos dos gregos e haviam criado a chamada Magna Grécia, onde habitavam desde a época da fundação de Roma. Dos etruscos e dos gregos, os romanos receberam importantes influências e elaboraram a sua própria civilização. O elemento central da grande estabilidade desfrutada por Roma foi a instituição do latifúndio escravista. A solidez econômica e política da situação dos patrícios somou-se ao talento militar dos romanos, que fez de Roma uma cidade-estado, a sede de um poderoso império. Como os gregos, os romanos iniciaram sua história sob o regime monárquico, experimentaram a república e terminaram sob o domínio de um império universal despótico e muito parecido com os modelos orientais. A monarquia corresponde ao período de 753 a 509 a.C. A república corresponde ao período de 509 a 27 a.C. O império corresponde do ano 27 a.C. a 476 d.C. O período do império é subdividido em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império corresponde ao período de 27 a.C. a 235 d.C. É a fase em que esteve em vigor o regime político do Principado. O Baixo Império corresponde ao período de 285 d.C. a 476 d.C., sob o regime político do Dominato. Desde o tempo da monarquia, a sociedade romana encontrava-se dividida em patrícios e plebeus. Os patrícios pertenciam à camada superior da sociedade e os plebeus à camada inferior. O que distinguia ambos era a gens, uma instituição análoga aos gênus grego. Uma gens congregava os indivíduos que descendiam, pela linha masculina, de um antepassado comum. Gens era o nome que os romanos davam àquilo que conhecemos como clã. As gens eram compostas de várias famílias individuais. Uma gens distinguia-se de outra pelo nome, gens Lívia, gens Fábia, etc. E todos os seus membros traziam o nome das gens. O nome dos patrícios era composto de 3 elementos: o prenome, o nome gentílico ou das gens e o cognome ou designação especial, uma espécie de apelido. Exemplos: Lúcio Cornélio Sila, Caio Júlio César. Com a conquista etrusca de Roma e ao longo do governo dos 3 últimos reis etruscos, a desigualdade entre patrícios e plebeus se aprofundou. Cliente para os romanos era um conjunto de dependentes que, em troca de lealdade e serviços, recebia favores das famílias patrícias. A menor unidade social era a gens. Um certo número de gens formava uma cúria, e 10 cúrias formavam uma tribo. Existiam em Roma 3 tribos étnicas. Por volta de 470 a.C., elas foram substituídas por tribos territoriais. Em 241 a.C., atingiu-se no total 35 tribos territoriais, 4 urbanas e 31 rurais. Esse total não foi mais ultrapassado. Cada gens era chefiada por um pater, pai. Os membros das cúrias reuniam-se em assembleias denominadas comícios curiatos, que votavam as leis. Os chefes das gentes, os frates, formavam o Senado. O Senado era um conselho de anciãos. Inicialmente o Senado era composto de 100 membros, depois passou a ter 300 e mais tarde 600 membros. Os que não pertenciam a nenhuma gens eram plebeus e, por esse motivo, estavam excluídos da vida política. Sem direitos políticos, eram considerados cidadãos de segunda classe. Sérvio Túlio, o segundo rei etrusco, é tido como o realizador de diversas reformas que favoreceram os plebeus. Ele criou várias gentes, promovendo famílias plebeias à condição de nobres, organizou assembleias militares, os comícios centuriatos, estimulou o comércio e o artesanato,
visando fortalecer economicamente os plebeus. Essas medidas, que a tradição atribuiu a Sérvio Túlio, ficaram conhecidas como reformas servianas. O objetivo do rei não era beneficiar os plebeus, mas fortalecer o poder monárquico. A criação de uma classe plebeia vigorosa tinha por fim a neutralização do poder dos patrícios. Centúria era o nome de uma unidade de infantaria com 80 combatentes e não 100, como a denominação sugere. Dos comícios centuriatos participavam todos os cidadãos mobiliáveis para o exército, incluindo os plebeus. Ao criar essas assembleias, Sérvio Túlio deu aos plebeus os meios para sua expressão política. A queda da monarquia foi um movimento dos patrícios desejosos de manter seus privilégios contra a política popular de Sérvio Túlio. Tarquínio, chamado de o Soberbo, deu continuidade à política de seu antecessor. Os patrícios reagiram em 509 a.C. contra aquela política, destronando Tarquínio e dando fim à monarquia. Para a felicidade dos patrícios, o êxito do movimento foi assegurado em boa parte pelo declínio da civilização etrusca, que não conseguiu realizar uma intervenção pronta e eficaz em Roma. Assim nasceu a República Romana. Os patrícios fizeram algumas modificações nas instituições de poder. O Senado e os comícios curiatos e centuriatos permaneceram como estavam, mas o poder antes exercido pelo rei... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.